Meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton e você está escutando O Pessoal é Político. You have to expect that there are going to be such Dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. E sim, gente, nós chegamos finalmente ao final dessa temporada. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o último capítulo do livro A Criação do Patriarcado. Sim, gente, e eu sei, tá bom, que faz muito tempo que a gente não grava, que a gente não posta. Realmente já temos que começar esse episódio pedindo desculpas, né, porque teve o fim de 2024 e a gente foi viajar, aconteceram várias coisas. No início desse ano, né, também tivemos aí outros problemas pessoais e a Letícia se mudou, voltou pro Brasil. Então, assim, milhões de coisas aconteceram e a gente nem teve tempo de conseguir, terminar o roteiro e gravar esse episódio, né? Que é um episódio que a gente tá querendo gravar, desde dezembro do ano passado, sabe? Pedimos mil desculpas, mas a gente precisava voltar aqui pra terminar, né? Porque faltava só o último capítulo do livro, então a gente não podia deixar passar, né? A gente tem que finalizar essa temporada. E este livro é muito, muito interessante, né? A Criação do Patriarcado. E esse último capítulo também é muito legal, né? Então a gente quis trazer aqui um episódio. Talvez a gente possa gravar um depois, falando um pouco sobre a temporada, né? Como foi gravar, trazendo outras reflexões sobre o livro. Mas nesse capítulo, a Gerda também ela faz um apanhado, né? Do que já foi falado. Então, vocês tiveram bastante tempo para ouvir os outros episódios. E para acompanhar a leitura do livro, caso vocês não tenham lido ainda, é um livro que a gente recomenda para todo mundo. E hoje a gente vai finalmente terminar de falar sobre ele aqui. Eu acho que a gente pode fazer um último episódio, né, de conclusão, talvez até trazer alguma convidada, enfim, para falar bastante sobre a história legal das mulheres no geral, porque eu acho que é um tema interessante para muitas pessoas, e dar essa finalizada, porque depois a gente provavelmente vai ficar mais um tempinho sem postar, não muito também, gente, desculpa realmente todo esse hiatus aí, porque o começo do ano foi meio caótico, né, mas no geral, eu acho que a gente pode planejar esse final e aí depois a gente já vai entrar, né, em se organizar aí para uma próxima temporada, pensar o que a gente vai fazer, enfim. Mas é isso, estou feliz de finalmente gravar o último episódio, porque eu terminei de ler o livro no final do ano passado, né? Acho que foi lá por dezembro. É, eu também. Eu tive até que reler agora, né, para relembrar e tal. E vamos ter aí outras ideias também para a próxima temporada, vamos ver o que a gente vai fazer. E assim, gente, não é dando uma desculpa, mas realmente os nossos roteiros são bem longos. São. Então, a gente realmente não tava com tempo. Nossos roteiros têm em torno de, 10, 11 páginas. Não é fácil gravar, gente, sério mesmo. Ainda mais com, enfim, as duas trabalhando full time, né? Mais milhões de coisas acontecendo, pra quem não sabe. Eu tive uma crise aí com a minha filha, minha gata, no início do ano. Uma situação horrível, minha gatinha quase morreu, tal, enfim. Foi bem tenso, tô até hoje pagando veterinário. Vários rolês. Mas dito tudo isso, se apesar desse sumiço, vocês quiserem apoiar nosso trabalho, e eu espero que sim, até porque a gente gravou agora um episódio também para apoiadores, que será gratuito, né, na verdade, um episódio do Mais Pessoal do que Político, que é a nossa série de episódios para apoiadoras. A gente vai lançar gratuitamente para vocês terem uma ideia de como que é esses episódios. Eu acho que vai ser legal, assim, onde a gente falou sobre viagem, sobre mudança, sobre mudar de país, sobre fazer intercâmbio, enfim, sobre viajar também sozinha, sendo mulher. Ficou bem legal esse episódio, em breve vai sair aí. E aí, se vocês ouvirem, vocês gostarem e vocês pensarem, quero ouvir mais episódios como esse, porque esse é o 11º, né, do Mais Pessoal do que Político. Tem outros 10 episódios que você pode ter acesso se você apoiar o nosso trabalho, além de receber também outras coisas, como participar do nosso sorteio mensal, né, de livro feminista. E é isso, você vai estar aí nos ajudando. Você pode entrar no Apoia-se ou no Substack para nos apoiar e receber esses episódios a partir de R$10 de apoio. Mas se você tiver um pouquinho menos, você também pode apoiar a partir de R$2 lá no Apoia-se e participar do sorteio, né, de livro feminista.
e virar aí uma apoiadora do nosso trabalho. Então, se você tiver vontade, se você tiver com dinheirinho sobrando, mas se não, você pode, por exemplo, compartilhar este episódio, você pode comentar aqui, ou você pode também fazer o review no Spotify, por exemplo, e colocar a quantidade de estrelas que você acha que a gente merece. E essas são as formas de apoiar o nosso trabalho. Agora vamos para o episódio. A Gerda, ela vai começar esse capítulo basicamente fazendo um apanhado do que ela já falou durante o livro todo, né? Então, o início é bem tipo Previously on Criação do Patriarcado. É bem tipo uma retrospectiva, assim, né? Que ela vai falar um pouco, reiterar o ponto que ela levantou no livro todo, né? Que é sobre como o patriarcado foi constituído aí ao longo de 2.500 anos e como no início ele surgiu como Estado arcaico, lá na antiguidade, né, igual a gente falou nos outros episódios, que nós falamos sobre a Mesopotâmia, enfim, essas outras sociedades, e que tinha a família patriarcal como uma unidade básica. Era a partir dessa família que se estabeleciam os valores e as regras da sociedade, que colocavam os homens como as pessoas mais importantes e as mulheres como suas dependentes, que eram relegadas ao espaço doméstico. Assim foram criados os papéis de gênero que a gente vê até hoje, né, galera? Então, assim, quando você parar pra pensar naqueles rolês todos de threadwife, dessas besteiras, lembra que lá desde essa época, desde a antiga Mesopotâmia, enfim, dessas civilizações antigas, a gente já tinha esses papéis de gênero, né? Então, é uma coisa muito, muito bizarra e ultrapassada, né? Claro que não era da forma que é hoje em dia, né? Não dessa forma, mas é onde se foi constituindo, né? Como ela mostrou no livro, né? Foi como foi construindo essas noções do que a gente considera um homem e uma mulher hoje em dia, né? Como ela fala na página 261. Os papéis e os comportamentos considerados apropriados aos sexos eram expressos em valores, costumes, leis e papéis sociais. Também, e de forma mais significativa, eram manifestados em metáforas primordiais, as quais se tornaram parte da construção social e do sistema explicativo. E essas metáforas a gente falou bastante nos episódios passados, né? Essa parte das metáforas, né, é só a gente pensar na questão dos mitos e da filosofia, que nós abordamos também nos últimos episódios, além das histórias bíblicas, né, que também foi falado aqui nessa temporada, porque foi através dessas metáforas que as pessoas foram criando suas ideias sobre o que era uma mulher, né, como uma mulher se comportava, o que ela deveria fazer e também o que era um homem. E o mais bizarro é pensar que essas definições foram criadas lá naquela época e seguem existindo até hoje, claro que não exatamente da mesma forma, sempre se adaptando a questões da atualidade, mas a concepção de gênero, né, ela vai se alterando aí devido às características da sociedade, do capitalismo e de tudo mais, mas ela não muda exatamente, né, no cerne, no básico, que é estar tudo atrelado à capacidade reprodutiva das mulheres, né. E é bizarro, porque até hoje é um pouco disso, né? Tipo, que nem você mencionou, o rolê das threadwives, né? É baseado em, tipo, ter trocentos bilhões de filhos e ficar em casa e morar numa fazenda e sempre volta pra isso, né? Se você pensar no ponto central, né, do que é uma mulher e nessa questão da utilização da nossa capacidade reprodutiva, que é o mais importante, né, pro patriarcado, pro capitalismo, que é você ter ali pessoas, mão de obra, herdeiros pros homens, etc., as coisas permaneceram iguais, né? A Gerda vai até falar um pouco mais pro fim do capítulo, né, que vocês vão ver depois, sobre, tipo, as mudanças que vieram com o movimento feminista e tal. Mas numa questão cultural, do tipo, o que faz uma mulher ser uma mulher, o que faz um homem ser um homem, no questão de estereótipos e tal, essas coisas não mudaram muito, né? Mulheres ficam relegadas ao domínio ali da casa, né, da coisa privada, e homens ao mundo, ao exterior, à política, ao trabalho, à economia, etc. Como a gente mostrou nos outros episódios, isso vem lá da Bíblia, lá dos mitos, da filosofia grega, tipo, é muito antigo. E, no geral, a essência continua a mesma, né? Desses papéis, desses estereótipos aí de gênero. Ou, né, papéis sociais relacionados ao sexo, né? Que é uma outra forma de dizer também. E dos mitos no geral, né? Que é algo que a Simone de Beauvoir vai falar bastante também, né? Na nossa temporada do Segundo Sexo, a gente falou bastante sobre mitos.
Sim, inclusive esse livro conversa muito com o segundo sexo, né? Sim, porque eu tava lendo hoje um capítulo de um livro que eu tô lendo que também conversa muito com a criação do patriarcado e com o segundo sexo, que é um livro de uma escritora brasileira. E ela tava falando do mito da demonização da mulher, né? Ela fala também do mito de Pandora, ela fala da Lilith, da Eva, de todos esses mitos e como isso foi construindo a imagem demoníaca da mulher, que vai ser a ruína do homem e tudo mais. E, gente, isso aí tá presente até hoje. Na ideia da mulher interesseira, na ideia da mulher que quer, tirar tudo do homem e tudo mais. Então, assim, é foda, cara. Parece exagero, mas não é. Porque no fim do dia, esses mitos que definem o que é uma mulher e o que é um homem ainda estão muito vivos, né? Eles só realmente se adaptam à mentalidade da época e, infelizmente, hoje em dia, com todo esse papo de thread wife, todo esse rolê até de rotina, de alta performance e todos esses movimentos da internet, parece até que a gente regrediu muito, né, em muitos aspectos, assim. E aí a autora vai explicar, né, como ela já fez nos outros capítulos, que a nossa sexualidade começou a ser limitada naquela época em que os seres humanos deixaram de ser nômades, né? Então o objetivo sempre foi controlar a reprodução para se aproveitar da mão de obra e dos filhos, como ela explica nas páginas 261 e 262. O desenvolvimento da agricultura no período neolítico fomentou a troca de mulheres intertribal, não apenas como um meio de evitar os incessantes conflitos travados pelas alianças de consolidação do casamento, mas também porque sociedades com mais mulheres podiam produzir mais filhos. Ao contrário das necessidades econômicas das sociedades de caçadores-coletores, agricultores poderiam usar o trabalho de crianças para aumentar a produção e acumular excedentes. Homens como grupo tinham direitos sobre as mulheres que as mulheres como grupo não tinham sobre os homens. As próprias mulheres tornaram-se um recurso adquirido por homens, tanto quanto as terras adquiridas por eles. Mulheres eram trocadas ou compradas em casamentos para benefícios de suas famílias. Depois elas foram dominadas ou compradas para a escravidão, quando seus serviços sexuais eram parte da sua mão de obra e seus filhos eram propriedade de seus senhores. E aqui entra nesse ponto muito importante que a gente falou durante toda a temporada, que é, embora tanto homens quanto mulheres tenham sido escravizados, a escravização das pessoas do sexo feminino ocorreu de uma forma diferente, né? Justamente por estar relacionada à exploração da capacidade reprodutiva e não apenas do trabalho. Então, basicamente, é claro que as mulheres eram mais valiosas nesse sentido por darem filhos, né? E também criarem as próximas classes de escravos nesse sentido, né? Classe e gênero aqui dentro da questão da escravização é muito nítida, né? A referência, né? Como essas duas coisas se interagem, assim, né? Entendendo que também, como a Gerda vai falar, as mulheres foram o primeiro povo a ser escravizado, né? Nesse sentido. Segundo a autora, a escravidão das mulheres veio antes da formação das classes sociais e essas classes eram, no início, baseadas nas relações patriarcais, ou seja, gênero e classe são duas coisas que sempre estiveram ligadas. Por exemplo, as meninas pobres da Mesopotâmia eram vendidas para ajudar suas famílias a sobreviver, ou seja, o preço da noiva podia melhorar a vida de uma família daquela menina, fazendo ela subir de classe social. E como nós vimos em vários episódios atrás também, as leis antigas garantiam que os pais podiam vender suas filhas dessa forma e até mesmo utilizá-las para pagar uma dívida. Ou seja, essa venda de mulheres foi o primeiro caso de acúmulo de propriedade privada. As mulheres escravizadas, por exemplo, traziam lucro para homens nobres porque tanto elas quanto seus filhos eram vendidos. Ou seja, a gente foi a primeira moeda de troca, né? Basicamente, as mulheres era o primeiro acúmulo de propriedade mesmo que teve dentro de uma sociedade que ainda nem era capitalista da forma que a gente conhece hoje em dia, né? E é muito doido pensar como o nosso corpo é entendido como uma mercadoria há tanto tempo, porque desde aquela época até hoje, óbvio que com as mudanças na sociedade, né, a criação aí dos meios de comunicação de massa, da publicidade, da TV, do cinema, da internet mais recentemente, as coisas mudaram, mas a gente fala tanto sobre a mercantilização dos corpos femininos, principalmente, né, na indústria do sexo, na pornografia, até mesmo na publicidade, em Hollywood, no cinema, etc. E olha como isso é tão antigo. Isso começou lá atrás, mas continua existindo, por exemplo, o tráfico de pessoas, prostituição, né? Então, os corpos das mulheres continuam dando lucro para os homens, né?
Seja hoje no OnlyFans, no Privacy, enfim, ou no Pornhub, qualquer outra plataforma aí de pornografia, que os donos são sempre homens. Seja naquela época de um pai vendendo a própria filha para que daí a família pudesse ascender socialmente, né? Vai ter as suas atualizações, né, com as novas tecnologias, novas formas de vender os corpos das mulheres, mas isso aí é uma coisa super antiga que, segundo a autora, começou ali quando os seres humanos deixaram de ser nômades, né? Então, na página 263, ela explica muito bem como não foram as mulheres em si que viraram o produto, mas sim a sua capacidade reprodutiva e, consequentemente, sua sexualidade, que virou um produto comercializado entre os homens. Claude Lévi-Strauss, a quem devemos o conceito de a troca de mulheres, fala sobre a reificação das mulheres, a qual ocorreu como sua consequência. Porém, não são as mulheres que são reificadas e comercializadas, mas sua sexualidade e suas capacidades reprodutivas. A distinção é importante. As mulheres nunca se tornaram coisas nem eram assim percebidas. As mulheres, não importando quando tinham sido exploradas e sofrido abusos, conservaram seu poder de ação e escolha na mesma proporção, com frequência limitada, que os homens de seu grupo. Mas as mulheres sempre, e até os dias de hoje, viveram em estado relativamente maior de falta de liberdade do que os homens, uma vez que sua sexualidade, um aspecto do seu corpo, era controlado por outros. As mulheres não apenas estavam em desvantagem, como também eram restritas de maneira muito particular em termos psicológicos. Para as mulheres, da mesma forma que para os homens de grupos oprimidos e subordinados, a história consistiu de sua luta por emancipação e liberdade devido à necessidade. Porém, as mulheres lutaram contra formas de opressão e dominação diferentes da dos homens, e a luta delas até hoje encontra-se mais atrasada em relação à dos homens. Aqui ela quer dizer, obviamente, de homens, né, de classes mais baixas ou homens que foram oprimidos por outros motivos. O primeiro papel social da mulher, definido pelo seu gênero, foi ser trocada em transações de casamento. O papel de gênero obverso do homem foi ser aquele que executava a troca ou que definia os termos dessas trocas. Esse ponto eu acho muito interessante porque ela mostra como o fato da nossa sexualidade, dos nossos corpos terem sido coisificados, também nos afetou psicologicamente, fazendo com que fosse muito mais difícil criar um movimento para a libertação das mulheres, né? O nosso papel desde o início foi definido como um papel de submissão. As únicas mulheres que podiam exercer algum poder, por serem da nobreza e das classes altas, por exemplo, só podiam porque estavam associadas a homens poderosos. E aí, nesse contexto, foi muito mais difícil pra gente, né, criar a consciência de que nós estamos em uma posição inferior, né? É claro que diferenças de raça e etnia sempre foram utilizados para dividir os povos, mas antes mesmo de existirem essas distinções que levaram à dominação de um grupo sobre o outro, os homens estavam aprendendo, né, haviam aprendido a exercer esse poder sobre as pessoas realizando essa troca de mulheres, que é o que ela fala, né? Eles aprenderam a escravizar através da troca de mulheres. Enquanto os escravos homens eram primeiro explorados como trabalhadores, as mulheres eram sempre exploradas como trabalhadoras, fornecedoras de serviços sexuais e reprodutoras. Ou seja, gente, 3 explorações e eles eram explorados de uma forma, né? A gente era explorada de 3 formas. Ou seja, né, para as mulheres a exploração de classe é a exploração sexual e as duas coisas sempre estiveram conectadas e estão conectadas aí até hoje, né? E a própria posição de classe para as mulheres sempre esteve relacionada com as relações sexuais com homens. Por exemplo, ela podia ser escrava, concubina, esposa, sempre dependia da ligação com um homem. Mesmo que a esposa de um homem rico tivesse mais liberdade que uma escrava, ela seguia sendo controlada por ele, porque elas eram definidas pela relação sexual que elas tinham com homens. E não falando que ser explorado pelo trabalho é super legal, gente. Não é, somos todos dentro do capitalismo, né? Mas é bem diferente você ter a sua força de trabalho explorada, né? E isso definir em que classe social você tá, e você ter a sua sexualidade, o seu corpo, né? O fato de você, enfim, poder ter um filho, ser o que faz com que você seja explorada, né? E definir em que classe social você tá, sabe? E porque também isso significa que você é explorada tanto dentro quanto fora de casa, né? É claro que todo mundo é explorado no mundo capitalista, como a Letícia falou, todos nós que trabalhamos, né, que é a grande maioria das pessoas, nós somos exploradas ali no nosso trabalho, pela nossa mão de obra, isso é óbvio,
Mas aí a mulher, além disso, é explorada pelo próprio marido quando chega em casa, né? Então, é uma exploração dupla, né? Que as pessoas também... enfim, né? São muito levianas e toscas quando elas argumentam. O trabalho sexual é a mesma coisa que ser explorada pelo patrão ali no seu trabalho normal. Quem fala isso, eu fico tão revoltada, sério. Não que a pessoa tenha que ter lido A Criação do Patriarcado, mas, gente, é muito óbvio que não é a mesma coisa, sabe? E até mesmo quando comparam, por exemplo, o trabalho doméstico com o trabalho fora de casa. Mas a mulher tá trabalhando igual... Já existiu, né? Já existiu todo esse movimento das feministas que eram a favor de, tipo, um salário para as mulheres que trabalhavam em casa e tal. Mas também é um trabalho diferente, sabe? Eu não acho que dá pra equiparar. É todo um debate, tá? Sobre isso, gente. Se vocês quiserem pesquisar depois, não vou entrar nisso agora. Mas existiram mulheres feministas e grupos, principalmente... Teve um grupo bem famoso que era da Itália, né? De Milão, se eu não me engano. As feministas por um salário do trabalho doméstico, sabe? O que também entrou em debate porque falava, mas isso quer dizer então que o trabalho doméstico é da mulher? Coisas que, na minha opinião, não fazem sentido, né? Porque o homem mora ali também, então... E você dar um salário meio que justifica, né? Que é um trabalho, então... Não, você vai ser valorizada. Mas eu entendo o viés de querer reconhecer que tem um valor social, né? E tem, que não é a mesma coisa pra questão do trabalho sexual, né? Como falam e tal. Mas é óbvio que é diferente, mas... É isso, sabe, gente? É bem diferente você ir para o trabalho todos os dias e, tipo, a mulher prostituta que atende vários clientes, sabe? Que tá ali usando, tendo o seu corpo usado, sendo violentada, tendo o seu corpo usado. Tipo, cara, pra mim, principalmente quem é de esquerda e tem que equiparar essas coisas, gente... Não, é muito absurdo, sério. Eu não consigo. Porque se fosse realmente a mesma coisa, então você nem ia precisar ter duas categorias diferentes, né? Tipo, as trabalhadoras sexuais, entre várias aspas, né? E as trabalhadoras. Seria tudo trabalhadora, tudo a mesma coisa, tudo igual. É muito interessante essa questão que ela traz sobre a classe, né? Também, que tá sempre relacionada com o homem. Porque até pouco tempo é isso. A única forma de uma mulher ser de uma classe alta, por exemplo, era através do casamento. Ou se ela fosse filha de um nobre, né? Então, sempre por conta de um homem. Isso mudou nos últimos séculos, assim, no século passado. Mas, tipo, ainda assim, né? A quantidade de mulheres ricas que tem hoje em dia, tipo, self-made, que não foram porque herança de pai ou de marido, é minúscula, né? Então, é claro que a classe sempre esteve relacionada para as mulheres com a nossa sexualidade, né? Com a relação sexual que a gente tinha com os homens. Ou familiar, né? Um dos dois. Então, nas páginas 264 e 65, a autora vai dizer: para os homens, a classe foi e é baseada em suas relações com os meios de produção. Aqueles que detinham os meios de produção podiam dominar aqueles que não os detinham. Para as mulheres, a classe é mediada por meio de seus vínculos sexuais com o homem. É através do homem que as mulheres recebem ou perdem acesso aos meios de produção e a recursos. É por meio de seu comportamento sexual que ganham acesso à classe. Mulheres respeitáveis ganham acesso à classe por meio de pais e maridos, mas quebrar as regras sexuais pode rebaixá-la dessa classe. A definição sexual de desvio marca uma mulher como não respeitável, o que de fato confere a ela o mais baixo status social possível. As mulheres que se abstêm de serviços heterossexuais, tais como mulheres solteiras, freiras ou lésbicas, estão conectadas ao homem dominante da sua família de origem e, através dele, recebem acesso aos recursos, ou, de outra forma, são rebaixadas. Então, a gente vê aí que por muito, muito, muito tempo... Bom, até hoje a gente tem essa noção, né, da mulher correta e da mulher desviante, e a puta e a santa, etc., mas antigamente isso estava mais relacionado com a questão de classe, né? E até essa questão de você perder sua posição na classe, né, gente? Por exemplo, uma mulher que ascende porque casou com um cara rico, por exemplo, e tem que dar herdeiros pra ele. Aí se ela não cumpre esse papel, ou se, sei lá, ela trai ele, ou ela termina a relação, ela também vai perder esse posto, né? Até hoje, é claro que hoje em dia a gente trabalha, a gente pode fazer outras coisas, mas... E hoje a gente tem leis, né, de divórcio que, pelo menos, muitas vezes dão um certo respaldo pra mulher, né? De, tipo, ela ganhar um dinheiro, ela ter os seus bens e tal. Mas o ponto é que muitas delas só mantêm um tipo de estilo de vida e um poder, né, na nossa sociedade por causa dos maridos. É por isso que muitas não largam esses maridos, né?
Mas no momento que eles largam elas, tipo, elas se ferram também, sabe? Então, também tem toda essa questão de o papel que é você casar com um desses caras. É óbvio que você também tem que dar filhos pra ele, é óbvio que tem toda uma forma de se portar, que tem uma aparência, que tem todas essas coisas, que tá dentro disso, né, gente? Desse combinado do casamento também. E pra mim, essa parte que a Gerda traz é muito interessante também, porque a Letícia até falou um pouco, né, de pessoas de esquerda, por exemplo, que equiparam a prostituição com um trabalho como outro qualquer e blá blá blá. Mas eu também penso muito nas pessoas de esquerda que falam, não, classe é muito mais importante do que gênero. Como se não tivesse conectado. Como se não estivesse conectado. Olha como tá tudo conectado, gente. Tipo, raça, sexo e classe, tá tudo conectado. Então não tem como a gente separar as coisas, tanto porque um informa a criação do outro, digamos assim, sabe? Eu acho que às vezes a gente tende a pensar nessas três coisas, como a Kimberly Crenshaw popularizou o termo da interseccionalidade, e nesse texto dela, ela tende a falar deles como, tipo, vias que se estão interligadas, e aí você tem ali no meio, nessa conexão, tipo, esse cruzamento das opressões, mas na verdade eu não vejo muito dessa forma, eu vejo que eles estão mais conectados, porque quando você pensa assim, você pensa que eles são coisas separadas, sabe? Tipo, aqui está a sua raça, aqui está a sua classe, aqui está o seu sexo. E não, se você é do sexo feminino ou masculino, também já vai informar a qual classe você pertence, porque você vai ter oportunidades diferentes de ser de determinada classe, sabe? Claro que você vai nascer numa classe sempre, né? Então você pode nascer numa família rica ou nascer numa família pobre. Mas é muito diferente, por exemplo, hoje, né, que a gente tem essa possibilidade de ascensão social muito maior do que antigamente, né? Apesar de ainda pouca, né? É, ainda pouca, mas maior do que, por exemplo, nessa época antiga, que ou você era nobre ou você era um fudido. Então, hoje em dia a gente já tem uma ascensão, tipo, essa mobilidade um pouquinho maior. Mas ainda assim... Hoje em dia tem o fudido premium, né? O pobre premium e tal, classe média. Hoje em dia tem o classe média, né? Criou-se classe média, etc. Mas ainda assim, para um homem e uma mulher, por exemplo, fazer essa mobilidade de classe é muito diferente. Assim como para uma pessoa branca, uma pessoa negra, enfim. Isso aí, pessoas negras falam sempre, né? E mesmo quando elas ascendem, elas continuam tendo os problemas, sofrendo racismo, óbvio. É muito diferente, mas essas três coisas estão completamente conectadas, sabe? Então ela vai mostrar aí como na antiguidade, por exemplo, para você ser uma escrava, uma concubina, uma esposa, tudo sempre dependia dessa sua relação com os homens, né? Pois é, e aí ela mostra isso justamente explicando que a exploração das mulheres é baseada na transformação da nossa sexualidade em uma mercadoria, o que valia também para as mulheres de classe mais altas, só que de forma diferente, né? Para todas elas, gente, tinha a ver com a sexualidade, mas para algumas de forma mais direta do que outra. E ela também vai pontuar que o Estado arcaico foi criado para que o homem, que era dominado pelo rei ou chefe de Estado, pudesse dominar a sua família e assim não sentir que ele era tão dominado. Toda a questão aí, né, da família, porque daí ele era dominado pelo rei, mas aí dentro da família dele, ele era o que dominava, né? Então, a família patriarcal seria essa instituição criada para controlar o comportamento sexual das pessoas, e como a autora mostra em todo o livro, ela perdura por muito tempo, desde o segundo milênio antes de Cristo até hoje em dia. E se a gente parar para pensar, né, apesar das inúmeras mudanças que a gente teve na sociedade, nas leis, em tudo, essa estrutura da família patriarcal permanece a mesma até hoje, né, com o poder econômico e sexual ainda sendo dos pais, né, dos homens da família, e depois, né, enfim, os homens estando numa posição superior à das mulheres, de diversas formas, né, gente? Seja porque ele é o que ganha mais, seja porque ele vem de uma família mais rica, ou porque é a mulher que tem que cuidar das crianças, que tem que fazer o trabalho em casa. Meio que é uma instituição aí que tá nos charts há muito tempo, né? Tá irritando há muito tempo e não perde aí sua importância, infelizmente. Continua muito importante. E, gente, notem como é sempre colocada como o oposto do tipo feminismo, né? Então, volta e meia tem aqueles tweets e aquelas imagens ridículas, tipo, ai, o que as feministas querem, né? Uma mulher sozinha, sei lá, com os gatos dela e blá blá blá, e daí, tipo, ai, o que as mulheres conservadoras querem, daí a mulher com a família. Sempre colocam como se uma mulher feminista não quisesse ter família.
Como se fosse completamente o oposto. E de certa forma, sim, a gente critica, né, a família patriarcal, mas é muito interessante como colocam como se fosse o ápice da felicidade e do que as mulheres deveriam querer, né, a mulher direita, a mulher certa, a mulher, enfim. E se você não quer, você é uma frustrada que não conhece o amor. Ou mesmo, não necessariamente o não querer, mas sei lá, não ter isso como prioridade, né? Sei lá, você quer fazer sua carreira, você quer viajar o mundo, você quer fazer várias outras coisas. E aí isso é um absurdo, né? Porque, meu Deus, você tem que casar e ter filhos e querer a família margarina. Então, é muito bizarro o quanto realmente, gente, a gente fala isso muitas vezes nesse podcast, mas como até hoje isso se perpetua e coloca as mulheres que, sei lá, ou não querem ou não tiveram isso por qualquer motivo, como as demoníacas, né? Como as horríveis da história, enfim, as que decidiram não ter filhos ou as que decidiram não casar, enfim, são sempre essas frustradas, mal amadas, enfim. Que elas não conhecem o amor de verdade, porque elas nunca tiveram filho, ou elas não são casadas, aí vão acabar ali com os gatos. Aí chega a mulher e fala, não, eu prefiro acabar sozinha, tipo, cuidando dos meus gatos. E aí, tá ligado? Aí as pessoas ficam revoltadas se você fala isso. E aí, na página 266, a Gerda explica, então, né? Em alguns casos, as relações entre os sexos são mais igualitárias, enquanto as relações econômicas permanecem patriarcais. Em outros casos, inverte-se o padrão. Entretanto, em todos os casos, tais mudanças dentro da família não alteram a dominação masculina básica no domínio público, nas instituições e no governo. A família não apenas espelha a ordem do Estado e educa os filhos para que o sigam, mas também cria e sempre reforça essa ordem. Então, assim, no geral, vamos dizer que tem mulher feminista que não tem família. Não, tem várias que têm família, tem várias que têm filhos e tal, mas elas não deixam de ser críticas a isso, né? Eu acho sempre engraçado quando tem esses memes, porque aí é óbvio que várias mulheres ficam tipo, isso não é verdade, eu sou casada, eu amo meu marido e tal. Legal, mas sim, existe o ponto de que a gente questiona, e a gente deve questionar, né, a família patriarcal como esse único objetivo das mulheres, porque é muito conveniente para os homens e para a sociedade no geral que a gente queira, né, enfim, estar ali dando filhos, né, para eles, fazendo trabalho doméstico, servindo eles, e que não haja um questionamento disso, né, porque essa é a nossa missão, sei lá, perante a Deus, né, e todo esse rolê, né. E como ela diz, mesmo que seja um casal, por exemplo, mais igualitário, eu tô falando isso no sentido individual deles ali, né, na vida privada deles. Por exemplo, um companheiro que realmente compartilha igualmente as tarefas domésticas, etc. Gente, a gente ainda sabe que na sociedade, no geral, não é assim, né? Por mais que tenha um ou outro casal que seja desse jeito, a gente sabe que na maior parte do mundo, né, pelo menos da sociedade ocidental, você pode ter o marido mais maravilhoso do mundo, que divide tudo, que cuida da criança junto com você. Mas na sociedade, as pessoas vão sempre considerar que o filho é sua responsabilidade, sabe? E vão cobrar muito mais de você, né? Então, como ela diz ali, no Estado, fora, tipo, no governo, na sociedade, etc., a família patriarcal continua sendo vista daquela forma, né? Que aquele marido é quem manda, ele que é o chefe, ele que tem todo o poder ali dentro, né? Mas a gente sabe, né, que óbvio que tiveram várias mudanças aí, desde essa época aí que a Gerda vai comentar, até hoje, né, no nosso século XXI, a nossa posição como mulher na sociedade mudou muito. E nós conquistamos vários direitos, ainda bem, né, gente? Depois de muita luta, é claro. No entanto, a autora vai pontuar que isso não significa que nós passamos a ser livres, mas sim que a nossa condição melhorou um pouco dentro ainda do sistema do patriarcado, né? Claro, né, gente? Porque senão nem teria que existir esse podcast. Então, as mulheres com mais poder econômico, obviamente, hoje em dia têm condições melhores dentro desse sistema, mas a gente ainda vive nele, né? E eu sei que o livro é de 1980 e pouco, mas... segue sendo verdade, né? Segue sendo verdade. Então, todas essas mudanças legais não aboliram o patriarcado, né? Obviamente. É preciso, como ela diz, ter uma revolução cultural junto, né? O que, convenhamos, não aconteceu, porque apesar de hoje, por exemplo, mulheres poderem trabalhar, estudar, terem sua conta no banco, enfim, como eu comentei, né, a gente ainda é esperada de ser a principal cuidadora de filhos, fazer todo o trabalho doméstico, ou a maior parte, né, desse trabalho doméstico. Então, várias pesquisas
mostram que, nesse sentido cultural das coisas, tudo permanece igual, né? As pessoas ainda associam mulheres ao lar, às coisas domésticas, ainda acham que isso tem que ser nossa responsabilidade e, consequentemente, a maioria das mulheres enfrentam duplas ou triplas jornadas, né? Porque tudo bem, agora você pode sair de casa, você pode trabalhar, e não só pode, como deve, né? Porque hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, que casal consegue se sustentar com um salário só, né? Não, todo o rolê das Trophy Wives, como é que é? Das Thread Wives, isso até esqueci o nome, né? Que são essas donas de casa do TikTok e tal. Gente, isso aí também é tudo demonstração de riqueza, né? De classe. Porque, obviamente, para você poder ser sustentada, digamos, entre várias aspas, não dizendo que isso é uma coisa boa, mas o cara tem que também ganhar muito dinheiro, né? Pois é, a maioria dos casais que eu conheço não tem como só o homem sustentar a casa, tá ligado? Aí, esses dias, eu vi algum cara falando isso no Twitter, tipo, ai, porque essas mulheres cristãs que só querem casar com um homem super rico, daí as pessoas falam, mulheres cristãs conservadoras e tal, que não vão trabalhar, no caso, né? Então, vocês querem que a mulher não trabalhe, que ela dependa do cara, mas que ela aceite um fudido, tá ligado? Pra ela passar perrengue. Gente, qual que é a lógica disso? Pra ela e os filhos passarem fome, né, gente? Porque não sei se vocês foram já no supermercado ultimamente. Não tá fácil, até eu, que sou uma mulher que moro sozinha, não sou casada nem nada, e faço compras literalmente só pra mim, só tenho que sustentar eu e a minha gata, tá? Já tá difícil. Imagina pra quem tem que sustentar uma família toda. Meu Deus do céu. E aí ela só quer um ciclo. Gente, mas se a mulher vai abdicar, tipo, não que ela deveria, mas se ela vai, né, abdicar do mercado de trabalho e parar de trabalhar e tudo mais, é claro que ela vai querer alguém que possa sustentar ela, né? Eles querem a mulher tradicional, mas eles não querem ser ricos o suficiente pra bancar essa mulher tradicional, né? Você tem que ser um homem tradicional, né? É, também tem que ser... O homem tradicional banca sua mulher, não tá, exige gente? do outro o que você não consegue dar também nesse sentido, né? Tipo, como assim, gente? Então, assim, também é um discurso hoje em dia super classista, né? Nesse sentido. E é aquilo, né? Teve um vídeo muito bom, conforme vim meu TikTok, fonte TikTok, de uma mulher falando como também os trabalhos que essas mulheres fazem, essas influenciadoras, né? Tipo, Nara Smith, que é aquela... Não sei se vocês lembram, gente, mas é aquela que faz as coisas bem, tipo... Ai, meu filho tava querendo beber Coca-Cola, daí ela faz uma Coca-Cola. Ai, meu filho queria chiclete, aí ela faz o chiclete. É ridículo, gente, porque ela faz um negócio, assim, super trabalhoso, de 30 mil processos pra conseguir, tipo, imitar uma comida específica e tal. E aí, nesse TikTok, essa menina tava falando justamente sobre como essas influenciadoras estão sempre fazendo um trabalho que é, tipo, inútil, tá ligado? Elas não estão, tipo, limpando a privada, sabe? Elas não estão limpando o chão da casa, fazendo um trabalho que as pessoas realmente fazem. É um trabalho inútil, porque, na verdade, elas são tão ricas que, tipo, elas têm empregadas que fazem essa parte de limpeza e tudo mais. Enquanto ela tá lá criando uma Coca-Cola, sabe? Exato, elas só estão ali pra performar o que seria esse estereótipo da mulher da feminilidade, que faz tudo, dessa vida que, ai, porque daí não é um ultraprocessado, porque ela fez em casa pro filho dela e tal. Mas isso não é uma realidade, tipo, acessível para uma mulher brasileira. Obviamente. Então é justamente pra deixar frustrada, tipo, ai, queria ter esse tipo de vida, porque, ai, olha que bonito, ela fazendo o próprio pão e tal, mas não pode nem ser considerado, tipo, um trabalho doméstico, sabe? Ou uma realidade de uma dona de casa, sabe? É ridículo. E como a autora vai falar também, né, pra esse sistema funcionar, essa família patriarcal, né, da forma que foi estabelecida, foi colocada, as mulheres também tiveram que cooperar, né, obviamente. E isso ocorreu através da doutrinação exercida na socialização feminina. Se você nos ouve aqui, você sabe que a gente já falou muito sobre socialização, né? Principalmente quando falamos do segundo sexo. Também da carência educacional dessas mulheres, né? Então, da falta de acesso ali à educação. Da negação às mulheres do conhecimento da sua própria história. Da divisão das mulheres entre as putas e as santas, né? Que, querendo ou não, é uma coisa que existe até hoje, gente. Infelizmente, é. A gente acha que não, né? Porque a gente vive na nossa bolha, mas todo mundo ainda classifica as mulheres dessa forma, né? O que faz a gente, obviamente, não se entender e não se unir de acordo com as suas vidas sexuais e por restrições e coerção total por meio de discriminação no acesso a recursos econômicos e poder político e pela concessão de privilégios de classe a mulheres que obedecem.
Então é claro que se você seguir todo o script do patriarcado, você vai ser, de certa forma, celebrada, né? Você vai receber certos privilégios, você vai receber uma espécie de biscoitinho, de petisco. Ai, boa garota, toma aqui seu petisco. E aí também você consegue usufruir desses privilégios de classe, né? Que vem, por exemplo, do seu marido. Se você for a mulher perfeita, maravilhosa, pensa ali numa mulher de classe alta, né? Bem rica, que é casada com um cara muito rico e tal. Se você for a mulher perfeita, super feminina, que abaixa a cabeça, que obedece e dá os filhos ali pra ele, principalmente filhos homens, né, galera? Aí você vai ser recompensada, né? Porque você vai ter os seus privilégios de ser dessa classe mais alta. Por exemplo, oprimir pessoas de classes mais baixas, ter 10 empregadas na sua casa. Ter conforto, né? Enfim, ter uma vida confortável. A gente não tá negando que essas mulheres oprimem outras pessoas, né? Ou que elas têm realmente uma vida confortável a custas de outros trabalhadores e tudo mais. É claro que elas têm, né, gente? Mas é isso, tipo, são pouquíssimas as que ganham esse privilégio de ser colocado nessa classe, e ser colocada ali também ainda exige o trabalho sexual e o trabalho reprodutivo, né? Para que elas possam conseguir continuar naquela classe, né? E ainda depende também da relação que elas têm com os homens, na grande maioria das vezes, né? É muito mais fácil você dominar um grupo de pessoas quando ele mesmo se submete a você por acreditar que isso é a coisa natural a se fazer, né? Principalmente quando acredita em religião, mas enfim. E que existem obrigações mútuas entre os dois grupos, né? Então você sempre vai ver, assim, as mulheres falando, ai, porque eu tenho que fazer isso e meu marido tem que fazer aquilo. E aí a gente se complementa porque foi como Deus mandou, né? E aí, no caso das mulheres, elas acreditavam, e aí muitas ainda acreditam, que estavam trocando essa submissão por proteção, né? E que é bem isso que eu mencionei, né? Esse exemplo das mulheres religiosas, que é aquela coisa do, eu vou me submeter ao meu marido e aí ele vai me proteger. Daí eu te pergunto, te proteger de quem, não é mesmo? Mas, enfim, elas acreditam estar fazendo uma troca justa, porque enquanto elas cuidam dos filhos e fazem as coisas da casa, os homens estão trabalhando e ganhando dinheiro para poder manter essa casa, para poder manter esse estilo de vida, e ao mesmo tempo eles estão tecnicamente protegendo elas dos outros homens, não é mesmo, gente? Porque de quem que eles estão protegendo? E quando esse outro homem são eles mesmos, né? Enfim, fica aí a dúvida. Pois é, né? Porque aí a gente não entra na questão de tá bom, você vai dar seu serviço doméstico, seu serviço sexual e seu marido vai te proteger. Tá, e quando esse mesmo marido é quem te bate, quem te humilha, né? Quem te xinga. Eu acho que um exemplo muito bom é o caso da Elise Matsunaga, né? Que era bem isso, porque ela foi tirada da vida da prostituição. Eu vi isso porque eu vi um tweet de uma pessoa falando, cara, que pouco se fala como esse cara era filho da puta, tá ligado? Muito, muito. Inclusive, gente, se ela não tivesse matado ele, eu acho que ele teria matado ela. Sinceramente. Não, com certeza. E aí uma parte que a pessoa tinha colocado no tweet era uma parte do livro, eu acho, sobre o caso, do livro dela, onde ela fala que quando ela recusava sexo pra esse filho da puta, ele falava, mas você não pode recusar, porque você era uma prostituta, quando você era prostituta você fazia tudo, agora que você é minha mulher você não vai fazer, ou seja, né, gente, ele constantemente estuprava ela, né, porque ele obrigava... Não, ele constantemente lembrava ela que ela era prostituta e por isso ela era inferior. E que ele que tinha tirado ela da pobreza e tudo mais, e que ela devia, gente, que ela tinha que transar com ele, que é literalmente você estuprar uma pessoa, né? Estupro marital, né, obviamente. Era horrível, gente, tipo, eu tenho vontade de ler o livro dela, inclusive. O cara era literalmente o abusador dela e era o marido que é o que deveria estar protegendo dos outros abusadores, não é mesmo? Dentro da lógica da família patriarcal. E dentro também dessa lógica da dinâmica, né, dela ter saído de uma classe e ter ido pra outra, sim, realmente, ela era uma mulher da classe trabalhadora, ela era uma mulher pobre que se prostituía pra conseguir ter as coisas dela, ter o dinheiro dela e tudo mais. Mas vocês acham que a vida dela melhorou muito quando ela foi casar com esse cara? Por um lado, pelo conforto, sim, mas por outro, ela acabou matando o cara de tão abusivo que ele era, sabe? Que eu acho que é um pouquinho também do que trabalha, né, o filme, né, o Anora também, essa coisa, né, da mulher prostituta, enfim. E é por isso que eu até falei pra Letícia que eu gostei do Anora. Momentos polêmicos. Enfim, não vou entrar aqui, gente, em detalhes. Momentos polêmicos, porque eu sei que muitas mulheres não gostaram, muitas feministas criticaram,
Mas eu gostei que o filme traz uma crítica a essa ideia da ascensão social que muitas mulheres têm de vou casar com um homem rico e daí minha vida vai virar perfeita, sabe? E aí vai tudo ser maravilhoso. Tipo, não, amiga, você não vai ser a mulher rica, você vai ser casada com um homem rico. Isso é diferente de você ser uma mulher rica. Até mesmo você ter sido criada numa família rica seria melhor, tá ligado? Porque, tipo, você ascender pensando que, nossa, vai ser um conto de fadas igual a Nora acha, né, no filme. Casei com um rico, agora eu tô milionária e vai ser tudo perfeito. Não, amiga, você só vai se fuder. Ainda mais se você for de uma classe baixa, igual a Elise, igual a Nora. Nossa, e realmente, falando agora, eu não tinha conectado, por exemplo, a Elise Matsunaga com a Nora. E realmente lembra bastante, né? Porque é o cara que tira ela da indústria do sexo. Ou seja, cabe ao Brasil fazer um filme da Elise Matsunaga e ganhar o próximo Oscar. Oscar. Exato. Total, cara. Nossa, tivemos aqui uma revelação incrível, gente. Walter Salles, se vocês estiveram ouvindo o nosso podcast, por favor, começa aí. Vamos fazer um filme da Elise. Não, mas assim, as mulheres acreditam muito nessa fantasia. Tipo a Pretty Woman, né? Uma Linda Mulher e tal, da Julia Roberts. Eu vou ser salva por um homem, ou o Complexo de Cinderela e tal. Daí a minha vida vai estar perfeita, maravilhosa, eu vou virar rica. Não, amiga, você vai virar rica se você ou tiver nascido rica. Se você, sei lá, passar num concurso muito bom, com um salário top. Ou conseguir ascender socialmente. E conseguir ter um emprego muito foda, porque você só ser esposa de um cara rico, inclusive você pode se meter numa furada gigantesca, assim. Porque muitos desses caras ricos, eu tô falando rico, tá, gente? Não o classe média que tem um apartamento e um carro. Muito rico, cara, normalmente essas famílias são bem escrotas, né? Então, não é tão simples assim você entrar nesse mundo, né? Aí eu lembro muito daquele episódio do Não Inviabilize também, né? Da mulher que inclusive foi super burra, que ela casou com o cara que era, tipo, dono da empresa que ela trabalhava e se fudeu, né? Porque, obviamente, o sogro e a sogra eram horríveis, ela não conseguia engravidar dele, então ela foi descartada, tipo assim, você é uma inútil, já que você não consegue me dar o meu herdeiro aqui. E é um episódio muito bom, esqueci o nome, mas mostra como casar com um homem rico pode ser uma grande furada. Sim, também. gente. E o pobre também, não casem, aquelas... Essa é a sua mensagem pra não casar, não, brincadeira. Mas sejam inteligentes, acho que esse é o ponto. E não acreditem nesses mitos, né? Porque todo ponto desse mito é que você vai estar entregando os serviços sexuais e domésticos, né? Que são considerados as coisas naturais que a gente faz. Gente, naturalmente, assim, né? Por isso que não parece um problema, sabe? Em troca do sustento econômico e ganhando também a proteção masculina do resto da sociedade. Mas, obviamente, né, dentro dessa conta aí que não fecha, dessa belíssima equação, ela ignora todos os problemas que podem surgir desse arranjo, né, gente? E tem também o ponto, né, que você pensa que a gente tá falando do casar com um homem muito rico e tal. Gente, imagina esse cara, ele é abusivo, e aí você entra na justiça. Você vai conseguir entrar na justiça contra um cara que tem uma família riquíssima e super influente? É claro que não. Assim, já é difícil entrar na justiça no geral, e eu super entendo as vítimas que não entram, não a julgam, mas facilita quando o cara é um fudido, sabe, gente? Eu lembro do TikTok também, que eu vi de uma mulher, na época que viralizou aquela história da bailarina Farm, que a gente até fez vídeo no Instagram, né, falando sobre e tal, que a mulher falava exatamente isso. Gente, eu casei com um homem rico desses, achando que, nossa, vou viver um conto de fadas, vai ser maravilhoso, eu vou ter todo o conforto do mundo, e hoje em dia eu perdi a guarda dos meus filhos. Eu me separei dele, ele tem tantos contatos, tipo, no tribunal, porque é isso, é um cara muito rico, muito influente, com uma família muito rica e influente, que ele fudeu com a minha vida. Tipo, eu não consigo nem mais ver os meus filhos. E imagina ela falando, cara, perdi tudo, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha em batalhas legais. O cara fez um inferno na minha vida, a família dele fez um inferno na minha vida. E ela tá trazendo essa conscientização do tipo, vocês acham muito lindo, uhul, vou ser third wife, não sei o que lá. Tá, e o cara começou a abusar dela, foi um grande escroto. E aí, quem você acha que vai ganhar, por exemplo, uma disputa pela guarda dos filhos, quando o marido, que tem a família toda influente, que conhece todos
os juízes e, enfim, promotores e blá blá blá. E é muito conveniente também você convencer as mulheres desse mito, né, desse conto de fada. Enfim, gente, contos de fadas não existem. É uma forma muito boa também de você separar as mulheres e impedir que a gente se veja como classe, né? Porque no momento em que você tem um pouquinho de poder, e, gente, vocês sabem disso, todo mundo sabe disso, todo mundo conhece alguém que, tipo, no momento que acende um pouquinho de classe, nem tô falando virar rica milionária, tá? Tô falando tipo, começou a ter acesso a algumas coisas, já entra aí a síndrome do pequeno poder, a pessoa já acha que, meu Deus, ela pode tratar os outros como merda, pode tratar quem atende ela super mal e tudo mais, só porque ela ganhou um pouquinho de dinheiro. Isso é super comum, né? Porque essas pessoas acham que elas têm muito poder e tudo mais, porque elas, sei lá, se casaram com um homem rico ou alguma coisa assim, ou ascenderam socialmente de qualquer forma. Isso é uma forma muito inteligente de você fazer com que essas mulheres não se identifiquem com outras mulheres e também não reconheçam o próprio abuso delas, né? Que elas estão passando, tipo, e que elas não se vejam como esses sujeitos também de um movimento de libertação das mulheres, né? Afinal, o feminismo é para as mal amadas que não casaram, que são essas pobres fudidas, que estão aí sozinhas, para as lésbicas, eu que sou a mulher conservadora, direita, que tô aqui com o meu marido, eu que sou a própria Michelle Bolsonaro, não é para mim. Tipo, as mulheres acabam não tendo empatia e não tendo essa conexão mesmo umas com as outras, né? Porque importa mais para elas ter esse domínio de classe, né? Se sentir superior às outras e tal, seja por classe ou raça também, obviamente, pra se sentirem poderosas, né? Oprimir as outras, né? E essa separação das mulheres nessas classes e o desconhecimento da própria história, porque essas duas coisas andam juntos, né? Afinal, não é como se a gente aprendesse sobre a história das mulheres na escola, etc. Faz com que seja muito difícil para a grande maioria das mulheres criarem ali uma consciência feminista, tomarem consciência ali da sua própria opressão. Como a autora explica na página 266. A formação de uma consciência de grupo de mulheres deve ocorrer ao longo de diferentes linhas. Essa é a razão pela qual formulações teóricas apropriadas a outros grupos de oprimidos são tão inadequadas ao explicar e conceituar a subordinação das mulheres. Há milênios, as mulheres participam do processo da própria subordinação por serem psicologicamente moldadas de modo a internalizar a ideia da própria inferioridade. A falta de consciência da própria história de luta e conquista é uma das principais formas de manter as mulheres subordinadas. A conexão das mulheres a estruturas familiares tornou muito problemático qualquer tipo de desenvolvimento da solidariedade feminina e coesão grupal. E essa parte das estruturas familiares também é muito importante, né? Porque aí é uma coisa que acho que a Simone de Beauvoir já falava lá, né, no Segundo Sexo, e também a Colette Dowling também fala bastante no Complexo de Cinderela e tal, que é muito difícil para as mulheres enxergarem os homens como seus opressores, enfim, entenderem que elas são subordinadas a eles, porque elas estão ligadas a eles pela família, pelo casamento, enfim, são seus pais, são seus irmãos, seus maridos. É muito mais difícil, né? Essa falsa proteção que os homens supostamente nos dão faz com que a gente tenha muito mais medo, por exemplo, né, de fazer as coisas e com que a gente permaneça nessa posição aí de subordinada e não veja as outras mulheres como pertencentes aos mesmos grupos, né? Então, essa questão da estrutura familiar é bem complicada, assim, porque não tem muito como você, tipo assim, a mulher que tá ali, que vive esse casamento patriarcal, enfim, o estereótipo da heterossexualidade e tal, e é abusada pelo próprio marido, acha que isso é normal, sabe? Ela mesma já se vê numa posição de inferioridade. Porque ela depende daquele homem, mas ela acha que é 100% ok depender daquele homem. E o rolê de nos separar, né, e não fazer com que a gente perceba que a gente tem em comum com outras mulheres também é muito foda, porque você entra em toda essa separação entre, tipo, a mulher que trabalha e é dona de casa, né, a conservadora e a feminista. É triste, né, porque elas realmente vão se sentindo superiores por estarem seguindo aquele roteiro e não entendem que todas nós sofremos as mesmas coisas, sabe? Que a gente é uma classe oprimida e é isso. E também não conhecem a nossa própria história, o que é muito triste também. E aí realmente fica bem fácil você dominar um grupo quando, tipo, gente, sério, você tenta falar sobre feminismo, as mulheres já... mas eu tenho marido, mas eu tenho irmão... mas eu amo meu namorado. Mas eu amo meu filho. Gente, sério, é complicado. Sim, exatamente. Isso é o clássico. Você começa a falar, não, então, sei lá, todo homem é um
estuprador em potencial. Todo homem, na verdade, te oprime. Ai, pode ser o cara mais legal do mundo. Aí começa, não, mas o meu marido não, ele é maravilhoso. O meu namorado é perfeito. Sempre tem as do alecrim dourado, né? E sempre vai ter, né? Sempre tem as defensoras, sempre tem as pick-me. Então é muito complicado, assim, eu acho que como grupo, e também sendo um grupo tão heterogêneo, né? Com tantas questões também de classe, diferenças e tal, eles fizeram, infelizmente, um serviço muito bom de dividir a gente, sabe? E de fazer umas se sentirem superiores às outras, o que é muito triste. E é uma situação bem diferente da dos outros grupos oprimidos, né? Como, por exemplo, tipo, pessoas negras que foram escravizadas. Enfim, se a gente parar para pensar em uma questão pessoal, como a família, as pessoas negras escravizadas queriam se libertar justamente para ajudar seus filhos e filhas, sua família no geral. Agora, para as mulheres, o opressor está dentro de casa, né? Então, se elas se rebelassem contra seus pais ou homens dominadores, elas seriam expulsas de casa, por exemplo. É muito solitário também, né? Eu acho que para todas as mulheres que vão se rebelando contra o patriarcado ou que não seguem também esse roteiro clássico da feminilidade, também acaba sendo solitário, né? E aí, para as mulheres se rebelarem, né, contra o patriarcado, isso significaria muitas vezes ir contra essas próprias famílias, sabe? Ir contra os homens que elas foram ensinadas a amar, que supostamente seriam os cuidadores e os protetores, né? Querendo ou não, acaba criando uma questão psicológica muito mais complexa, porque tem aí uma questão também de você romper com essa idealização, né? Tipo, ai, porque eu amo este homem, porque eu amo meu pai, porque eu amo meu marido, né? E conseguir entender que vai muito além deles. Tem também o clássico, né? Ai, mas o meu marido, ai, mas o meu pai sempre me criou super igualitária, e vendo só a própria realidade delas. E é óbvio que isso não significa que os outros grupos oprimidos tiveram uma vida super tranquila, é óbvio que não, gente, mas a gente tá pontuando que tem uma diferença muito grande, né, das situações das mulheres e como é mais difícil para elas, né, pra gente no geral, se tornar mais consciente, porque a gente vive com os nossos opressores, né, no geral, como a Simone de Beauvoir explicou muitos anos atrás. E aí justamente romper isso muitas vezes significa ficar sozinha, né? Seja psicologicamente ou fisicamente sozinha também, né? E aceitar isso e conseguir fazer as coisas sozinhas, que aí tem muito a ver com o tema do episódio que a gente gravou também, né? Sobre fazer as coisas sozinha, viajar sozinha e etc. E tipo, exige uma coragem, né, gente? Existe uma coragem de você romper com tudo isso e talvez romper com algumas relações mesmo, né? Infelizmente, em alguns casos. E além disso, uma outra questão que a Gerda vai levantar, que impede, né, a tomada de consciência feminista, é que os homens criaram todo o sistema de símbolos que nós conhecemos e afirmaram que as mulheres não tinham tradição ou história, né, como ela mostrou ao falar dos mitos, da Bíblia e tudo mais. Então, sem essas coisas, é muito mais difícil você se ver como um grupo e entender que você precisa se libertar dessa sua situação ali, né, de exploração. E a dominação dos homens sobre o sistema de símbolos tomou duas formas. Primeiro, a privação educacional das mulheres, né? Então, é muito recente, gente, a nossa possibilidade de se educar, né? De se formar, de ter um ensino superior, um mestrado, um doutorado. Isso aí é muito, muito recente para as mulheres, né? Papo de, tipo, século passado, assim, se ter começado. E se intensificado muito mais nesse século agora, né? E, além disso, o monopólio masculino sobre sua definição. Mesmo que algumas mulheres de elite pudessem estudar, por exemplo, elas não conseguiam, de fato, mudar a sociedade, causar um grande impacto naquela época, porque elas não tinham esse poder, né? Então, como a gente viu nos outros capítulos, os homens transformaram os principais símbolos de poder feminino, como as deusas da fertilidade, etc., e criaram religiões baseadas em um criador todo-poderoso masculino. E eles também criaram todas as metáforas de gênero para explicar que eles são maravilhosos, né? Que eles são perfeitos, que eles são um ser humano completo e que as mulheres são mutiladas, né? E são seres inferiores e bem piores do que eles, né? Que cresceu ali da costela deles e tudo mais. E aí eles definiram que homem é igual a humanidade, até mesmo na linguagem, né? No jeito que a gente fala. Tipo, os homens, que quer dizer a humanidade, as pessoas. E assim cometeram um grande erro conceitual, porque não é possível, de fato, entender a humanidade, toda a história, sem considerar que a metade dessa população é
do sexo feminino, né? Eu acho bem interessante também isso que ela vai trazer, porque realmente é um erro, né? Você parar pra pensar, tipo, não incorporar a visão das mulheres na história também traz uma visão errada dessa história, né? Porque, na verdade, é uma visão parcial, né? A própria história é usada como uma dessas ferramentas de dominação, né? Que os homens criaram e tal, enfim. Então, obviamente, foi bem mais fácil nos dominar, sendo que eles que criaram os símbolos, né? E tudo isso. As explicações, a religião, tudo que a gente conhece aí. E aí você acaba entendendo, então os homens são os mais importantes, nós somos inferiores. Aí você não precisa nem subordinar, tipo, por meio da força, sabe? As próprias mulheres já acreditam nisso, né? Então, na página 270, a autora vai dizer: tomando a metade pelo todo, não apenas deixaram escapar a essência do que quer que estivessem descrevendo, mas distorceram-na de tal maneira que não conseguiram vê-la do modo correto. Enquanto os homens acreditavam que a Terra era plana, não eram capazes de compreender sua realidade, sua função e sua relação real com outras partes do universo. Enquanto os homens acreditarem que suas experiências, seu ponto de vista e suas ideias representam toda a experiência humana e todo o pensamento humano, serão não só incapazes de definir o que é abstrato de modo correto, como também incapazes de descrever a realidade de maneira adequada. Pois é, essa parte é bem engraçada, né? Porque, tadinha, gente, a Gerda, ela não sabia, né, que hoje em dia ainda ia ter gente acreditando na Terra plana, né? Eu amo que ela traz aqui como um grande fecho, assim, um grande absurdo, um grande... Nossa, imagina, gente, aquela época onde as pessoas acreditavam na Terra plana. Um grande absurdo, e aí estamos, né, nós em pleno 2025. Ai, mas enfim, é muito real esse ponto que ela traz, né? Porque como que a gente pode, de fato, estudar a experiência dos seres humanos na Terra sem considerar a vivência das mulheres, né? A gente não tá, né? A gente tá estudando a história dos homens quando a gente estuda a história hoje em dia. Como que a gente vai falar da história de determinados povos, por exemplo, sem falar que as mulheres desses povos tinham vidas diferentes da dos homens, né? Sem trazer as experiências das mulheres, assim. Como a autora mostrou durante todo o livro, a própria formação do Estado, a criação dos tipos de governo que a gente conhece hoje e das normas que ainda regem a nossa sociedade estão relacionadas com a exploração das mulheres, como a criação da família patriarcal e o controle da sexualidade. Então, realmente, é muito burro ver a história levando em consideração só o que os homens fizeram. Que, na verdade, não que se importem, mas, tipo, é não ver a história completa, né? E justamente por conta dessa exclusão das mulheres da história, é que é tão difícil mudar a nossa situação atual, né, de submissão aos homens. Porque como que a gente vai conseguir fazer isso se nós mesmas entendemos que nós não temos história, sabe? Que tudo quem fez foi os homens. Cara, isso é uma coisa que até hoje os antifeministas, né, a galera escrota, até hoje utiliza esse argumento, né, quando se começa a falar, pô, então, né, bem paia como os homens nos tratam, então, nós somos exploradas, nós precisamos do feminismo, porque a gente precisa lutar pela nossa libertação, etc. A galera começa, então, quem criou este celular que você está usando? Quem criou este computador que você está usando? Foram as criancinhas na China, tá bom? Que horror. Mas assim, começam tipo assim, as mulheres hoje agem como se não precisassem dos homens pra nada, mas fomos nós que fizemos tudo. Tipo, eles ainda têm esse discurso, sabe? E realmente, se você acreditar nisso, de fato, os homens criaram tudo, então tá, né? Tipo, é como se a gente só precisasse agradecer, né? Detalhe, eles também fizeram muita merda, né? Então. Não, Isa, mas assim, sorrir e agradece. Né? Sorrir e agradece. Porque se a gente tem hoje computador pra usar, ou sei lá, eletricidade, qualquer coisa, tudo foi os homens que inventaram, sabe? De fato, essa exclusão da história é o que dificulta pra caramba a gente, tipo, ter uma noção, criar consciência mesmo de que a nossa situação precisa mudar, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode provocar uma mudança nessa forma de pensar na sociedade e na história da humanidade como completamente masculina, né? Hoje em dia, as mulheres já têm mais condições para se emanciparem, mas para isso é necessário que a gente primeiramente crie essa consciência feminista, né? Que é tão difícil. O que inclui entender sobre a nossa história e nos ver como um grupo, apesar das nossas diferenças, né? Então, como a autora explica nas páginas 270 e 271, a falácia androcêntrica, que é incorporada em todos os construtos mentais da civilização ocidental,
não pode ser retificada apenas com a adição das mulheres. O que é necessário para a retificação é uma reestruturação radical de pensamento e análise que aceite de uma vez por todas o fato de que a humanidade consiste de partes iguais de homens e mulheres e que as experiências, os pensamentos e insights de ambos os sexos devem ser representados em toda a generalização feita sobre os seres humanos. Então ela vai bater na tecla de que é muito importante estudar e resgatar a história das mulheres, que existe, né? E só não foi registrada e interpretada, né? Por isso mesmo a autora vai falar muito sobre a inclusão das matérias, tipo história das mulheres na faculdade, etc, sabe? Tanto que ela, se eu não me engano, ela fundou, ou ela era tipo coordenadora de todo um curso sobre história das mulheres numa universidade, né? Lá nos Estados Unidos. Sim, a Gerda é braba, gente. Ela foi uma historiadora bem foda. E ela cita, por exemplo, até mesmo a Simone de Beauvoir, que fala no Segundo Sexo, né, sobre como a mulher não transcendeu como os homens, explicando que elas não têm o próprio passado e a própria história, a própria religião. E a Gerda vai criticar essa fala da Simone, né? Vai falar que, pô, apesar da Simone ser uma mulher super inteligente, né, ainda mais pra época dela, super estudada e tudo mais, essa fala, na verdade, tá errada, né? Com todo respeito aí a Beauvoir, que, como vocês sabem, a gente é muito fã também. Mas é claro que as mulheres tiverem história. Claro que a gente tem uma história. Do jeito que a Simone fala, parece que a gente não existiu no passado, né? É claro que elas existiram. Essa história só não foi registrada, né? E por isso mesmo que o trabalho da Gerda é tão interessante, porque ela passou décadas estudando a história oculta das mulheres, e isso ainda está em andamento, né, gente, até hoje, não é algo encerrado. E assim como as mulheres finalmente começaram a ser mais estudadas em outras áreas, a área da história passou a finalmente olhar para nossas contribuições a partir das décadas de 60 e 70, depois da segunda onda feminista. Então é super recente, gente. É muito importante porque as pessoas têm uma visão muito distorcida da história. E aí essa visão impactou negativamente tanto os homens quanto as mulheres, né? Porque eles passam a achar que são muito mais importantes do que são de verdade, e esse é o fato. E as mulheres passaram a achar que são de fato inferiores, né? Porque a gente nunca fez nada, entre várias aspas. Gente, a história toda a gente ficou com as pernas pro ar, lendo um livro, fazendo um sudoku, enfim, é isso, sabe? Foi isso que a gente fez a vida toda. Tomando um sol, enfim, nunca fizemos nada. E aí é só você pensar realmente nesses argumentos toscos desses caras machistas, né? Que ficam tentando usar isso pra diminuir as mulheres e pra tentar se colocar como importantes. E é muito engraçado, gente, porque você vê que eles realmente estão com o cu na mão hoje em dia. Que é por isso que tem tanto esse backlash, tanto esses caras, né, super misóginos na internet, esses incels e tal, porque eles realmente estão com medo da gente perceber que esse tempo todo a gente teve história, sabe? Que esse tempo todo a gente foi importante, que a gente fez coisas, que a gente faz coisas sozinhas. Você vê que eles têm muito medo de perder esse lugar de protagonismo, né, da humanidade no geral, sabe? De quando a gente revisita e fala, não, na verdade, quem descobriu o primeiro algoritmo, não sei o que lá, foi a mulher tal, e daí os caras já ficam todo revoltados, né? E é muito engraçado, né? Por que que eles precisam se reforçar tanto como os superiores, como os criadores de tudo, né? Por que que isso incomoda tanto eles? Enfim, é uma coisa muito recente, claro, mas dá pra ver que tem muitos caras que ressentem, né? Todos esses movimentos de resgate da história das mulheres, assim, e que morrem de medo de não serem mais os bambambam, porque, véi, é tão fácil você ser medíocre quando você acha que você criou tudo, sabe? É tão fácil, tipo, ai, porque, né, como se não existisse mulheres históricas, inteligentes, criativas e tudo mais, e daí automaticamente todos os homens que existiram foram isso, né? Foram os heróis, foram os criativos, foram os que inventaram coisas. E é muito fácil você ser medíocre, né? Porque você acha que o mundo é seu, que você é o centro do mundo. É, exatamente. E um grande problema também das mulheres acreditarem que a gente não tem história, né? Que, ai, meu Deus, a gente sempre existiu só pra servir ao homem, nunca fizemos nada, é justamente também não ver alternativas pra um futuro, né? Não pensar de uma forma tipo, ah, não, a gente pode ser livres no futuro, porque se a gente entende que nunca fomos, então como é que a gente vai ver essa alternativa, né? Como que a gente vai sequer imaginar este futuro? Por exemplo, tem muita mulher que não consegue imaginar um futuro em que nós não sejamos casadas com homens e tenhamos que ser esposas e mães. Porque sempre foi assim, né? Segundo
o senso comum, parece que sempre foi desse jeito. Então, ousar imaginar um futuro diferente é muito absurdo, né? Então, é muito difícil. Para você ter essas ideias revolucionárias, né? Pensar num futuro que vai para além disso, é também necessário criar um sistema alternativo de símbolos e significados daquele que foi criado pelos homens, né? Por exemplo, tem muita mulher que realmente atrela o ser mulher a ser uma esposa e mãe. Se você não mudar o símbolo mulher, que significa ser esposa e mãe, e submissa e etc., então você não consegue mudar essa situação das mulheres, entendeu? Exatamente. E aí é óbvio que elas vão se sentir pessoalmente atacadas também. E que elas vão precisar atacar a feminista mal amada, sozinha, com 30 gatos e blá blá blá. É muito triste, né? Porque é claro que elas vão se sentir pessoalmente atacadas quando elas construíram tudo o que elas são em torno disso. E muitas nunca tiveram a oportunidade de construir em torno de outras coisas, né? O que é muito triste, tipo, em torno de um hobby, uma paixão, alguma coisa que elas gostem de fazer. Eu nem digo só trabalho, né, gente? Porque não é como se o mercado capitalista fosse incrível. Também não é legal você construir toda a sua identidade ao redor de um trabalho, né? Claro. Mas em relação a ser você mesma, né? Tipo, e não a esses papéis que foram designados, sabe? Como a autora vai explicar na página 273... onde não existe precedente, não se pode imaginar alternativas às condições existentes. É essa característica da hegemonia masculina que é mais prejudicial às mulheres e lhes garante o status de subordinadas há milênios. A negação às mulheres da sua história reforçou a aceitação da ideologia do patriarcado e enfraqueceu a noção de valor próprio da mulher individualmente. A versão masculina da história, legitimada como a verdade universal, apresentou as mulheres como marginais à civilização e como vítimas do processo histórico. Ser assim apresentada e acreditar é quase pior do que ser esquecida por completo. Como sabemos agora, essa imagem é falsa, em ambas as afirmações, mas o progresso das mulheres ao longo da história é marcado pela luta contra essa distorção incapacitante. E para além disso, né, que aí ela fala sobre como nós não conseguimos ver uma alternativa porque a gente acredita nessa visão da história, que é a visão masculina, ela também vai pontuar que nós não conseguimos ter essas ideias revolucionárias porque isso também precisa de tempo, né? Você também precisa de tempo e também de acesso à educação e do seu próprio espaço para ser, por exemplo, um grande pensador, uma grande pensadora, para cogitar, né? Para criar novas ideias, novas teorias. Então é óbvio que os homens não são naturalmente mais inteligentes do que a gente, mas para você criar novos conceitos e elaborar pensamentos abstratos, criar teorias e métodos, etc., você precisa, ter acesso à educação, né, que muita mulher não tem até hoje em dia, e precisa também de tempo, né, no geral. E como a maioria das mulheres está lá fazendo seus trabalhos domésticos e de cuidado, cuidando dos filhos, cuidando da casa, etc., como que elas poderiam, por exemplo, virar grandes pensadoras, grandes teóricas, sabe? E aí, por fim, outro ponto que ela traz e que me lembra muito o que a Andrea Dworkin também fala no Woman Hating, que a gente conecta aí todo o universo aí do pessoal político, porque o Woman Hating foi o livro que a gente falou na primeira temporada, é que o tipo de pessoa que você tem que ser para ser revolucionária, pensar em coisas novas e tudo mais, é totalmente contraditório com o que mulheres são ensinadas a ser. Tipo, pensa, gente, a feminilidade é basicamente ser submissa, tipo, abaixar a cabeça e só aceitar as coisas, tá ligado? E o que a Dworkin vai dizer é que você ser feminista vai contra tudo que te ensinaram, né? Toda a nossa socialização, porque exige que você tenha coragem, que você tenha determinação, que você siga as suas próprias vontades e que você não seja um capacho de homem, né? Que é o que a gente é ensinada a ser, basicamente. Que você pense por conta própria, que você tenha pensamento crítico, né? Tudo isso que mulheres não são ensinadas a ter. Porque se a gente tiver 2 segundos de pensamento crítico, muitas vezes a gente não vai querer casar e ter filhos. Basta, né, juntar 2 mais 2 e tudo mais, né? E nós somos literalmente ensinadas, né, a ser submissa, a cuidar do outro, gente, a cuidar, né, tanto das crianças quanto dos idosos, enfim. E é muito mais difícil pra gente ir contra as regras da sociedade, porque é como se pesasse muito mais sobre a gente, né? Então, até o episódio que a gente gravou, que vai sair aí pra todo mundo ouvir sobre a questão de viajar e tudo mais, é um lugar que a gente falou muito disso também, né, que
A mulher, pra ela falar, eu vou largar tudo, vou fazer um mochilão, vou viver viajando, é muito mais difícil do que pro homem, tá ligado? Porque você tem que romper com muitas outras questões, até na sua própria cabeça, sobre o que é ser mulher e sobre as coisas que você vai conquistar, né? Porque nos disseram que conquistar uma família é uma conquista, né? Tipo, engraçado, né? Pro homem a conquista é conseguir um bom cargo, conseguir dinheiro, conseguir um, sei lá, um apartamento e tudo mais. E pra gente é ter um marido. Uau! Grande conquista, incrível. Né, ser feminista ou mesmo só criticar, né, o modelo vigente, começar a pesquisar sobre a história das mulheres e tudo mais, porque eu entendo que também nem todas as mulheres vão, sei lá, concordar 100% com o movimento feminista ou se organizar e tudo mais, mas só você virar uma pessoa crítica e pensadora já vai contra o que nos ensinaram a ser, né, porque não é pra gente pensar e criticar as coisas, sabe? É pra gente não pensar, pô. Exatamente. E apesar disso, sempre teve uma quantidade de mulheres, apesar de que bem pequenas, né, que eram das elites e tudo mais, que tinham acesso à educação e que começaram a questionar essas coisas, né? Então, isso também é muito legal do trabalho da Gerda, porque ela traz essa ideia de que também é importante pra nós mulheres feministas de ninguém achar que tá inventando a roda, porque, tipo, gente, mulher que questiona toda essa merda já existe desde lá de trás, tá? Talvez a gente não conheça, talvez elas fossem mortas, talvez elas não vivessem tanto tempo, talvez elas não tivessem tanto poder, né, pra questionar e pra formular, por exemplo, que nem a Simone de Beauvoir, que escreveu um livro inteiro sobre a condição da mulher, mas já tinham, sim, muitas que questionavam, sabe, esse pensamento androcêntrico. Então, também pensar que a gente sempre foi, tipo, ai, não fez nada e ficou quieta aceitando tudo, também é um pensamento bem machista, né? Dessa história que a gente é ensinada, né? Enfim. E um outro ponto muito relevante que ela vai trazer é que, apesar da falta de acesso à educação como educação formal, é claro que as mulheres sempre tiveram conhecimentos, isso é óbvio, tipo, sempre souberam sobre a sua realidade, suas experiências, suas comunidades. É só você pensar, sei lá, na avó que nunca estudou, tipo, era analfabeta, mas tinha conhecimentos, por exemplo, de como fazer as tarefas domésticas muito bem, como tirar uma mancha de uma roupa, sabe? Tem conhecimentos variados, né, gente? Conhecimento não é só português, matemática, enfim, essas coisas que a gente aprende na escola, né? A questão é que esses conhecimentos sempre foram considerados como menos importantes, né? Como inferiores. Até mesmo insignificantes, né? Na maioria das vezes. O que é muito absurdo, né? Por exemplo, o conhecimento de como fazer uma comida super gostosa e nutritiva para sua família, que mulheres têm há milênios, aí isso é considerado muito menos importante do que, sei lá, saber fazer uma conta, né? Uma equação. Por exemplo, as mulheres há muito tempo já entendem, né? Até quando a gente fala de aborto, hoje em dia, pô, as curandeiras antigas já sabiam como fazer um aborto, já sabiam como impedir uma gravidez. São conhecimentos que as mulheres foram passando, né? E tudo mais, mas é claro que não eram considerados importantes, né? O que foi considerado importante foi quando daí começou a disciplina da medicina, né? Com os médicos, as pessoas importantes, mas não o que as curandeiras faziam. Tudo que é dito feminino, né, é considerado inferior. A gente sabe disso, a gente vê até hoje, né? Até mesmo livros, cantoras, cultura pop, tudo que é voltado para mulheres é considerado mais fútil, é considerado mais banal, mais insignificante. E o pensamento também, né? A Beauvoir também fala, né, sobre como muitas das coisas que as mulheres sabem era considerado meio como intuição, como, a intuição feminina. A troca entre mulheres era considerada, fofoca. Eu tava lendo justamente, eu peguei aqui até o nome do livro que eu mencionei mais cedo, gente, que se chama Para Revolucionar o Amor, a Crise do Amor Romântico e as Amizades entre Mulheres, né? Ela tem um capítulo que ela tava falando justamente sobre a fofoca, que ela traz, que é a Silvia Federici, né, que fala no livro dela sobre como essa troca de conhecimento entre mulheres que foi chamada de fofoca e demonizada como, tipo, estão fazendo mal para alguém, e, tipo, a origem do termo fofoca e tudo mais, assim. Então é bem interessante também, gente, já fica aí a indicação. Depois a gente pode fazer um post sobre esse livro também, porque eu tô gostando bastante. Só dando aí esse parêntese, provavelmente a gente vai também sortear ele, né? Gente, é muito bem pensado por eles, né? Pra demonizar tudo e pra colocar tudo como não importante, né? Nesse sentido, assim. Sim, e eu lembro muito do texto da Lélia Gonzalez, agora eu não lembro qual é, se é o racismo e sexismo na cultura brasileira, que é bem clássico, né? Ou se é algum outro texto lá do livro dela,
que falava muito sobre como as classes mais baixas também, né, e pessoas negras e tal, tinham esses conhecimentos. Enfim, pessoas oprimidas no geral, mulheres, pessoas negras, qualquer pessoa que não seja um homem branco, rico, etc., quando tem conhecimento, é considerado como não científico, né? Como só é considerado científico quando vem de um homem branco, muitas vezes, e obviamente, né, quando está dentro da academia, numa universidade, etc. Então, muito do trabalho das feministas que começaram a entrar na academia e criar os estudos de gênero, estudos das mulheres, etc., foi falar, não, a experiência das mulheres também é científica, também pode ser ciência, tá ligado? Não é, isso é só, coisinha de mulher, né? Tipo, isso aí não é importante. As experiências de grupos oprimidos que sempre estiveram à margem da sociedade também é importante, também pode ser considerado como ciência, né? E por muito tempo não foi, tanto que hoje, e o que muitas mulheres fizeram, né, a partir dessa época, foi questionar até mesmo o conceito de ciência, né? O que era considerado científico. Então, a gente sabe que, enfim, tudo que é considerado da esfera particular, né, é tido como feminino e, portanto, menos importante do que da esfera do público, né? Como política, economia, matemática, física, coisas assim, que são, entre aspas, coisas de homens, né? O que também não faz sentido, né? Porque é meio estranho como as pessoas consideram como se tudo fosse separado, né? Exato, como se o cara que tá fazendo o trabalho na vida pública não tivesse uma mulher em casa, né, fazendo as coisas da vida privada pra ele, né? E aí a autora vai pontuar que justamente por conta disso, né, do nosso conhecimento ser considerado inferior, essas poucas mulheres que se destacaram no passado, que foram grandes pensadoras, escritoras, enfim, acadêmicas e tal, tiveram que viver como homem, digamos assim, né, para poder se dedicar aos seus estudos ou à sua profissão, que é uma coisa bem cruel também, né, porque ninguém nunca pediu para os homens fazerem essa escolha entre, por exemplo, casar e ter uma profissão. Enquanto as mulheres daquela época era tipo, ou eu estudo e me foco aqui nos meus estudos e viro uma grande pensadora, o que já era super difícil, né? Ou eu vou, por exemplo, casar e ter filhos, né? Elas não podiam ser os dois, né? E depois, hoje em dia, é claro que a gente sabe que pode ser os dois, mas ainda é muito mais difícil, né? Não, e pra eles é muito pelo contrário, né? Não só eles não têm que escolher, como é até melhor pra carreira deles, né? É bom. É bom, claro, muito melhor. Dificilmente você vê um homem, principalmente na carreira pública, tipo, um político e tal, que não tem uma mulher, né, gente? Ou um CEO, alguma coisa, tipo, fica bem, fica bonito pra eles, tá ligado? E é muito melhor pra eles ter uma mulher fazendo trabalho doméstico em casa, né? Aí eles podem se dedicar mais aos seus estudos. É, além dessa parte, mas até só pela questão social e, tipo, ser bem visto, sabe? Porque aí é um homem de família, isso é uma coisa boa pra eles. Nossa, uma das coisas mais importantes pra um político, né? É, exatamente. Com um casamento lindo. Ou pra um cara, tipo um CEO, um Mark Zuckerberg, um cara assim, sabe? Não à toa o Lula casou com a Janja, né? Um pouco antes das eleições e tal. Sim. É, não, é bem importante, né? Exatamente por conta desse apagamento das mulheres da história, as feministas começaram a ressuscitar, então, obras literárias e artísticas que foram criadas por elas. Por meio dessa busca pelas obras femininas, nós passamos a descobrir escritoras dos séculos XVI e XIX, uma linguagem feminina e temas que são abordados pelas mulheres. Então esse é um esforço consciente que as mulheres começaram a fazer para mostrar que sim, gente, nós temos uma história, olha só. E nós sempre estivemos ali, porém, claro, né, marginalizadas. Então, obviamente, as pessoas não percebiam, mas tem muito esse resgate hoje em dia, né? E como a autora vai pontuar, as vozes das mulheres sempre estiveram presentes na tradição oral, no folclore, nas cantigas, nas rodas, nos contos de bruxa. Então, não é que elas não tenham feito parte do processo histórico, mas que a sua condição, né, por ser diferente do homem, acabou, né, por causa dessa condição, aconteceu de uma forma diferente. E aí é como se a história para as mulheres tivesse começado bem mais tarde, né? Então, na página 277, ela vai dizer: se o ato de registrar, definir e interpretar o passado marca a entrada do homem na história, isso ocorreu para os homens no 3º milênio a.C. Para as mulheres, e ainda assim apenas para algumas, com notáveis exceções, ocorreu no século XIX. Até então, toda a história era pré-história,
para as mulheres. A falta de conhecimento das mulheres sobre a própria história de lutas e conquistas é um dos principais meios de nos manter subordinadas. Mas mesmo aquelas que já se definem como pensadoras feministas e engajadas no processo de criticar os sistemas tradicionais de ideias, ainda estão atrasadas pelas amarras do desconhecimento gravado profundamente em nossa psique. A mulher emergente encara um desafio à própria definição de si mesma. Como pode seu pensamento audacioso? Como pode tal pensamento coexistir com sua vida de mulher? Ao fugir dos construtos do pensamento patriarcal, ela encara, como Mary Daly assinalou, o vazio existencial. Que tá muito conectado com aquilo que eu tava falando antes, né? Tipo, quando você cria toda a sua identidade em torno de ser de uma certa forma que a feminilidade te ensinou, é claro que você vai ter que matar isso, né? Que vai ter esse vazio existencial e que isso vai ser muito mais difícil, né? E é uma forma, né, de você afastar as mulheres, obviamente, desse ramo, né? Do pensamento, dos estudos. Porque se ela acha que, bom, se eu fizer isso eu nunca vou ter uma vida normal, então ela vai se afastar disso, né? Porque a maioria vai querer ter essa vida normal. Até mesmo porque nós, né, fomos ensinadas a sempre agradar, a sempre ser, tipo, submissa, a fazer tudo o que nos ensinam, ser certinhas, etc. É muito difícil, né? E até mesmo eu que tô reassistindo Marvelous Miss Maisel agora, né? Até mesmo a Mid, que decide ser comediante, não é uma grande pensadora e tal, mas, tipo, é um trabalho que também era nem um pouco visto como de mulher naquela época. Ela mesma fica, tipo, então eu não posso ter uma família, eu não posso ser casada. Ela já tem os filhos dela, né? Mas ela é divorciada. Não, então eu optei por essa coisa aqui, que é o trabalho no show business e tal, ser comediante, ser famosa. Então eu não vou poder ter essa vida tradicional. É claro que isso afasta muito as mulheres, porque daí elas pensam, cara, eu tenho que optar, né? E a maioria vai optar pelo que elas foram ensinadas a querer, porque parece que é o que você quer mesmo, né? E é o que é mais confortável também, né? E um outro ponto também que a Gerda traz é que, apesar de ter sempre tido essas mulheres pensadoras e tal, né, da literatura, das ciências, etc., todas elas e todas nós, né, fomos criadas no patriarcado, né? Então, muitas mulheres intelectuais também não romperam com as ideias patriarcais, né? E aí eu penso muito hoje em dia nas estudiosas pró-pornografia. Sim, sabe? total. Porque querendo ou não, não é só você ser uma mulher, por exemplo, na academia, pesquisadora e tal, pra você romper com os padrões de gênero, né? Tem muita mulher que reforça os padrões patriarcais, justamente porque é o que a gente foi ensinada a fazer, né? Então, por exemplo, você defender prostituição e pornografia é reproduzir o que já está beneficiando os homens, né? O que já foi criado pelos homens. Elas acabam não criando nenhum pensamento revolucionário, porque para ser verdadeiramente revolucionário, ele teria que promover a melhoria, né, na experiência das pessoas oprimidas. Então, por exemplo, você defender a prostituição e a pornografia como liberdade de expressão, um trabalho como outro qualquer, isso não está melhorando a vida dessas mulheres na prostituição. Isso não está melhorando a vida das mulheres na indústria pornográfica. Na verdade, está ajudando os homens que lucram com isso, né? Porque aí você normaliza a ideia de que é um trabalho como outro qualquer e blá blá blá, e você ainda tem uma voz feminina normalizando isso, né? Pra dar ainda mais respaldo, né? O que eu acho muito... me dá ainda mais raiva. É triste. Assim, não que elas não possam ter a opinião delas, e eu sei que elas acreditam que estão ajudando, né? Muitas delas... Sim, mas esse é o ponto. Elas acreditam que elas estão falando isso e ajudando as mulheres nessa indústria. É complicado. Mas, no fim das contas, elas estão ajudando. Por exemplo, a mulher que ela... esqueci o nome dela. Aquela lá que faz coisas no Twitter falando a favor do OnlyFans e blá, 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 blá. Ok, ela pode se achar super revolucionária por estar falando dos direitos da trabalhadora, do sexo, etc. No fim, quem está sendo beneficiado por ela ter essas ideias e compartilhar essas ideias, até mesmo na academia, né, em pesquisas, é o dono do OnlyFans, né, que continua lucrando, as pessoas acabam normalizando ainda mais essas práticas e ele lucra cada dia mais, né. E também, hoje em dia, tem toda uma questão de, por exemplo, né, tem essas mulheres acadêmicas que vão defender isso.
também existe toda aquela questão de que, tipo, a academia também é um mercado de trabalho delas, né? Elas trabalham com isso e mesmo dentro do mercado, dentro da academia e tal, você defender o que é mais homogêneo, o que desafia menos, também é mais lucrativo, também é melhor pra sua carreira. A academia também é um negócio, né, gente? Importante lembrar disso. É muito além de, tipo, ser uma pensadora, né? Também tem coisas, tipo assim, que vão receber mais investimento do que outras, né? Tem pesquisas que vão ser mais incentivadas, também tem um viés por trás disso. Não tô falando que é um plano maligno, tá, gente? Ou uma teoria da conspiração. Não, é o básico, é o normal, tá ligado? É claro que vão ter vieses dentro também da academia, dentro do mercado de trabalho, dentro de todos os lugares. Então não é porque você é uma mulher que tá ocupando aquele espaço que você necessariamente tá trazendo ideias revolucionárias que realmente vão mudar a vida dessas mulheres, né? Você pode até acreditar que está, mas no fundo, como a própria Gerda fala, para ser revolucionário, tem que melhorar a vida das pessoas que estão sendo oprimidas, né? Na minha opinião, das coisas que eu estudei, você popularizar termos como trabalho sexual não tá ajudando ninguém, né? Nem mesmo as próprias prostitutas, etc., que se dizem trabalhadoras sexuais, porque elas continuam tendo vários problemas. Mas esse é um ponto muito importante, assim, que a autora vai trazer nesse sentido de que, ok, você quer, por exemplo, romper com as amarras do patriarcado, você quer, vou me dedicar aqui à ciência, aos estudos, ao trabalho, não sei o que lá, mas obviamente a gente foi criada nesse sistema, né? É muito difícil você romper de verdade, você ter uma ideia revolucionária de verdade. E isso só vai acontecer se você criar uma consciência feminista. E aí nós vamos para o ponto final do capítulo e, né, do livro, consequentemente. Sim, para encerrar esse capítulo, a Gerda Lerner vai falar sobre o que as mulheres podem fazer para se libertar dessa condição de subordinação que elas se encontram, né? Como nós já falamos em outras temporadas, eu sinto que a gente sempre termina falando sobre isso. Porque a maioria dos livros feministas meio que terminam trazendo isso, né, gente? Porque também não dá pra você só ficar falando toda a merda que existe no mundo do livro todo e no final não tentar trazer aí um respiro, uma forma de se libertar e tudo mais. E aí, no caso da Gerda, ela vai focar mais nessa questão da gente desenvolver uma consciência sobre a nossa condição, visto que isso nos foi negado por tanto tempo devido ao nosso apagamento da história oficial. Segundo a autora, para que a gente realmente consiga criar uma consciência feminista, é necessário centralizar as mulheres em nossa vida e deixar o pensamento patriarcal para trás. Ser centrada nas mulheres significa perguntar como seria definido esse argumento se as mulheres fossem o seu ponto central, ou seja, presumir que tudo o que ocorre no mundo também tem envolvimento das mulheres, a não ser que elas não possam ter se envolvido devido à repressão patriarcal. E isso significa olhar para todos os fenômenos sociais também pelas lentes femininas, entendendo que, né, nós também temos um ponto de vista e também participamos da criação das coisas, mesmo que de forma marginalizada, né? Então, rompendo aí com essas ideias idiotas de que a gente nunca fez nada. E fugir do pensamento patriarcal significa questionar, então, esse pensamento androcêntrico, hegemônico, criticar todas as definições e afirmações confiando nas nossas experiências femininas e, principalmente, resistir ao pensamento de que nosso conhecimento não é válido, aceitar que a gente também pode ter ideias geniais, criar teorias, analisar as coisas, assim como nossos amigos, colegas, familiares, ancestrais. E também significa desenvolver coragem intelectual, fugir do desejo de ser protegida por um homem e de buscar a aprovação deles a todo custo. E é só assim que a gente vai conseguir escapar desses pensamentos patriarcais, criando nossa própria história e talvez mudando, né, esse sistema que, como ela disse lá no início do livro, não é natural e pode ter um fim. Ai, ufa, gente, é muita coisa. Vocês anotaram tudo? Sim. Toda a lista, to-do list? Ai, Tudo que a gente precisa fazer é tão fácil, né, galera? muito fácil, gente. O que vocês estão fazendo amanhã, né? Qual que era o plano da sua semana? Mas eu acho que aí entra muito do que as mulheres têm falado, assim, ultimamente. As feministas sempre falaram, mas assim, toda a questão de descentralizar os homens da sua vida, focar em você mesma, focar nas outras mulheres e sempre tentar fugir da nossa coisa que parece que é quase natural pra gente, né? De sempre querer agradar um homem. Não se importar com as opiniões dos homens, não ficar a hora toda querendo agradar eles, a hora toda querendo viver de acordo com o que te foi ensinado, sabe?
E, de fato, criar as suas próprias ideias, ter uma consciência, uma visão crítica sobre as coisas. E fazer as coisas sozinhas, de novo, entra muito do que a gente falou no episódio ali do Mais Pessoal que Político, que fala sobre viajar sozinha, né? Óbvio, estamos falando de uma coisa específica que é viajar, mas serve como metáfora para todas as outras coisas, né? Exatamente. E eu espero que vocês ouçam e gostem também. E é isso, gente, a gente não tá falando que é fácil, tá? Eu acho que são todas coisas bem difíceis, mas é muito interessante que a Gerda lista e como ela define também, né, essa criação dessa consciência, entendendo que justamente é difícil porque vai contra tudo que a gente foi ensinada, sabe? Mas também não acho que o fato de ser difícil é uma desculpa pra, tipo, não fazer, sabe? Eu acho que é uma questão que sempre vai voltar pra, tipo, cara, é um esforço. E é mesmo, gente, é óbvio, tá ligado? É ir pelo caminho mais difícil e é complicado, assim. Eu tenho certeza que a gente já deve ter falado coisas muito parecidas nos outros fins de temporada, né? Mas eu também acho que é muito gratificante e que traz muitas coisas positivas, como, por exemplo, né, você não viver em busca dessa aprovação masculina, em busca de se definir por um relacionamento e tal, é muito mais libertador, falando num nível muito pessoal, assim, eu não tô falando que você se liberta da sua opressão, não é isso. Mas eu acho que num nível individual, assim, sabe? Ai, não sei. Sei lá, a gente tá com 28 anos, sabe? E essas mulheres que são tipo, ai, com 30 eu tenho que estar casada e ter tantos filhos. Tipo, gente, isso me parece tão cansativo, pô. Isso me parece tão horrível você se definir por isso. E às vezes você já fez coisas incríveis na sua vida, tá ligado? No trabalho, nas amizades, na família mesmo, na sua vida no geral. Você viajou, você conheceu um monte de coisa e tal. Ai, mas nada disso vale porque eu vou chegar nos 30 sem ter um marido. É umas coisas que, assim, individualmente te adoece, sabe? Eu acho que realmente é muito triste, velho. Nossa, não consigo nem imaginar, sabe? Dar tanto valor pra essas coisas. Tipo, deve ser muito ruim mesmo, porque no fim das contas, você tá dando valor pra algo que você não consegue controlar, né? Por exemplo, encontrar um marido, tipo... Isso aí depende, né? Você tem que dar sorte, você tem que conhecer uma pessoa bacana... Não está no seu controle e colocar todo o seu valor nisso, né? Ainda mais quando envolve um relacionamento com um homem, com pessoas que, né? A gente sabe que muitas vezes não são legais, muitas vezes querem sim só te explorar e se aproveitar. E quando dá errado lá na frente, quantas mulheres ficam sem chão também, gente? E quando divorcia, sei lá, com 40, 50 anos, e aí divorcia e daí sente que a vida acabou porque não construiu. Ai, enfim, eu acho que sim, é um caminho difícil você questionar tudo isso e você tentar outras coisas. Você vai se questionar da vida toda pela sua mãe, pela sua família, por todo mundo, mas pra mim, pelo menos, é muito mais humano, né, não se definir através dessas coisas, assim, e... Enfim, não tô entrando na questão coletiva, necessariamente, né, de você se organizar e tudo mais, que eu acho que sim, tem que ser o passo pra todas nós, pra conseguir fazer alguma coisa, mas só de um ponto de vista individual mesmo, da sua cabeça, sabe? Não sei, eu não consigo imaginar essas threadwives felizes, sabe? Pode ser a minha cabeça, mas pra mim elas parecem todas, tipo, completamente infelizes, assim, é bizarro, tá ligado? É que a gente associa felicidade com ter autonomia, né? Com ter liberdade. Exato. E talvez não seja o entendimento delas de felicidade, mas pra mim... E acho que para qualquer pessoa com um pouco mais de visão crítica, que já estudou mais sobre esses assuntos, realmente a autonomia é uma parte muito importante, que é o que muitas delas não têm, né? Apesar de terem privilégios, confortos, etc. Não tem essa liberdade de ser, cara, simplesmente ser quem você é, sabe? De conseguir fazer as coisas que você quer fazer, sem ter que se preocupar a hora toda com... Nossa, não, tem que ser desse jeito, porque ser mulher significa ser isso, sabe? Ai, ai. Então, para finalizar este capítulo e o livro, na última página, na página 280, a Gerda vai dizer: o sistema do patriarcado é um construto histórico, tem um começo e terá um final. Seu tempo parece estar quase acabando. Isso ela escreveu lá nos anos 80, tá, gente? Mas eu concordo com ela, enfim. Ele não atende mais às necessidades de homens e mulheres e, em sua ligação indissociável com militarismo, hierarquia e racismo, ameaça a própria existência da vida no planeta. O que virá depois, que tipo de estrutura será a base para formas alternativas de organização social, ainda não sabemos, mas já sabemos que a mente da mulher, enfim liberta após tantos milênios,
também poderá oferecer visão, ordem e soluções. Enquanto homens e mulheres considerarem natural a subordinação de metade da raça humana à outra metade, será impossível conceber uma sociedade na qual as diferenças não signifiquem dominância ou subordinação. A crítica feminista do edifício patriarcal de conhecimento apresenta o fundamento para uma análise correta da realidade. A história das mulheres, ferramenta inicial ao se criar a consciência feminista nas mulheres, oferece toda a experiência em comparação com a qual novas teorias podem ser testadas e sobre a qual mulheres de visão podem se posicionar. Uma visão de mundo feminista permitirá que mulheres e homens libertem a mente do pensamento patriarcal e também de sua prática, para enfim construírem um mundo livre de dominação e hierarquia, um mundo que seja verdadeiramente humano. Muito bonito, gente, esse final. Lindo. Gostaria que a gente estivesse caminhando para esse mundo. Eu acho que ela termina de uma forma bem bonita mesmo, assim. E eu acho interessante também pensar nessa questão de que não é um sistema que tá funcionando. Eu acho que tá funcionando em vários aspectos, infelizmente, ainda. Mas pensar que tem suas crises também, né? Assim como, tipo, o capitalismo, enfim. Não é um sistema perfeito, sabe? No seu funcionamento. Se fosse, não teriam tantas mulheres questionando, né? Obviamente. Se ele conseguisse ter, né, dominado todas nós, a gente não tava aqui fazendo um podcast sobre teoria feminista, né? Então, enfim. Mas acho que ela termina realmente de uma forma bem bonita e dando um pouco de esperança, né, pra gente. E uma forma muito legal, assim, de resumir tudo, né? Porque realmente é um livro bem interessante e é um livro que agrega muito, né, nesse pensamento de... questiona vários mitos que a gente tem sobre a história das mulheres. Eu acho que faz a gente olhar com muita mais atenção para esse tipo de questão, assim, né? Que talvez não necessariamente a gente olhasse antes, assim. Sim, esse livro é muito bom, gente. Se vocês não leram ainda, eu recomendo. Eu quero muito ler o outro dela, né? Que é A Criação da Consciência Feminista, que é tipo uma continuação, né? Basicamente. Muito interessante, quero muito ler, está no topo das minhas leituras aí para fazer esse ano. Quem sabe a gente continua depois com a leitura dele, não sei, a gente ainda tá aí em aberto, né, para a próxima temporada. Mas é isso, gente, esta foi a leitura da Criação do Patriarcado. Espero que vocês tenham gostado, que tenham refletido sobre muitas coisas. E nós vamos ver ainda se fazemos esse episódio final, né, de conclusão e tal, sobre o livro todo, às vezes com alguma convidada. Se não fizermos, então, a gente se vê na próxima temporada. Mas estamos também produzindo os episódios extras para as apoiadoras, né? Então, apoiem lá. Sim. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham buscado o livro também, que tenham se interessado para ler aí junto com a gente, ou para, enfim, ler no futuro também, ou simplesmente conhecido, né, as obras da Gerda Lerner. Eu acho que já é legal, assim. E se vocês quiserem ouvir mais episódios, como a gente falou, tem vários episódios extras, né, para quem apoia nosso trabalho. E em breve, não sei quando, não vou prometer nada, mas vem aí uma próxima temporada. A gente vai continuar por aqui, lendo, estudando e decidindo aí próximos livros. Se vocês tiverem alguma indicação também, algum pedido, deixem aí nos comentários. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Prometemos não ficar mais tanto tempo aí sem postar, tão longe de vocês, porque é muito legal também gravar e fazer esses roteiros, por mais trabalhoso que seja, né? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. You have to expect that there are going to be Je pense que dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton. A trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.